Maravilha, bora voltar e falar sobre fatiamento. Vamos fatiar as coisas agora, né? Fatiamento é um negócio absurdamente interessante. E assim, a gente consegue fazer umas coisas absurdas com fatiamento, né? A gente pode pegar partes específicas dos nossos conjuntos de dados, seja string, lista, data frame, não importa, né? O que pode ser fatiado e usar essa técnica é fabuloso, é fabuloso. Dá para a gente fazer bastante tem uma usabilidade infinita, dá para fazer bastante coisas que você teria que usar infinitas linhas de código. Você faz com uma linha, colchete, número, 2 pontos, número. É uma coisa absurdamente simples, mas é extremamente poderosa. E aí, se você for ver em outras linguagens, e aí, assim, a percepção que eu tenho deveriam implementar em outras linguagens esse esquema do fatiamento que a gente tem no Python. Se implementasse em outras linguagens, garanto para você, seria uma coisa absurdamente linda. Conseguir lidar dessa forma é super, super flexível, super ágil, é muito bom. Então, bora parar de pagar pau para essa possibilidade e vamos ver, né? Vamos começar com o fatiamento, então, de uma string. Vamos pensar agora numa string. Eu coloquei aqui uma string alfa, e aí eu coloquei os caracteres de A a J. Então, tá lá de A, B, C, D até J. E aí, só para a gente verificar isso daqui, né? Olha lá, tem 10, então de A a J são as 10 primeiras letras do alfabeto. Maravilha, aqui funcionando, bonitinho, viu que funcionou e tem o tamanho. Se a gente quiser pegar a primeira letra, eu posso pegar o 0. Então, o A, ele está no índice 0. Então, vou rodar aqui, você vai ver que o A realmente está no índice 0. Se eu quiser pegar o J, eu não preciso descobrir o tamanho do array e fazer -1 o tamanho, né? Eu poderia pegar e falar alfa de len de alfa -1 para ele ir lá na última. Mas cara, a gente tem um acesso rápido, né? Então, esse acesso rápido, que é com -1, ele já traz o J. Isso daqui seria exatamente, né? Seria exatamente a gente pegar e fazer isso daqui. Print de alfa. E aí o alfa, eu vou colocar aqui, eu quero o tamanho vai trazer 10, mas eu quero a última posição. Então, -1, vou subtrair 1. Se eu rodar isso daqui, exatamente o J. Olha só o trampo, eu tive que chamar o meu array. Agora, eu tive que ver o tamanho dele e subtrair 1 do tamanho. Então, eu tenho a função de chamar ele, ver o tamanho e subtrair 1. Desse jeito, eu já pego direto, né? É muito prático isso daí, né? Então, tem essa funcionalidade. E se você for ver bem, seria como se você apagasse isso daqui, ó. Você apagou isso daqui. Isso daqui vem implicitamente lá que aconteceu. É obviamente que tem que acontecer alguma coisa dessa, e ele já consegue lidar com esse -1 dessa forma. Tanto é que se você quiser -2, ele vai colocar -2, ele vai decontando, então ele vai ser da mesma forma. Então é só você tirar isso daqui que você vai obter a mesma resposta. Mas vamos ao fatiamento, que é o que interessa. O fatiamento, ele vai indicar a posição aonde você começa, 2 pontos, a posição que você termina exclusa, não inclusa. Então vamos ver aqui, ó. Se eu fizer um alfa 2.5. Então, se eu falar 2, eu tenho aqui 0, 1, aí ele vai pegar 2. Aí aqui é o 3, aqui é o 4. O 5 não entra, então ele deve pegar a CDE. Se eu executar isso daqui e eu não errei, ele vai trazer CDE. Cadê? Eu testei aqui. Aqui, ó, eu tinha falado que 0, 1, 2, 3, 4, ele subia, ele mantinha, 5, 6, 7, 8, 9, ele subia.
O Matheus, ele me corrigiu, obrigado, Matheus. O 5 não sobe, o 5 mantém. Então, de 0 até 5 ele mantém, de 6 a 9 ele sobe. Olha lá, então a gente tem aqui o valor 17,25. Se eu arredondo para uma casa, ele não sobe. Aí somente a partir do 6 que ele vai subir. Obrigado, valeu, eu tinha esquecido de deixar registrado isso aí. Obrigado pela correção. Continuando, e se eu fizer, por exemplo, 5, 2 pontos e não colocar nada? Quando eu faço 5, 2 pontos e não coloco nada, eu estou falando que vai até o final. Então, a gente vai chegar na posição 5. Vamos lá, então. 0, 1, 2, 3, 4. Essa daqui é a posição 5, é o F. Então, ele vai pegar do F até o final. Então, executando esse cara, olha lá que bonitinho, do F até o final. E se eu quiser o contrário, né? E se eu quiser, por exemplo, pegar aqui do menos 5, 2 pontos até o final. Então, vamos ver o menos 5, né? Vamos voltar aqui, ó. Esse aqui é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ele vai pegar do menos 5 até o final. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui. Aqui, obviamente, era tamanho 10 e ia dar essa possibilidade, por isso que eu utilizei. Então, nesse caso específico, se eu utilizar 5 ou menos 5, 2 pontos e não colocar mais nada, a gente obtém a mesma resposta. Por quê? Porque a minha string é de tamanho 10. Mas foi só por conta disso. É uma incrível coincidência. Não é porque você colocar positivo e negativo, tanto faz, tanto fez. Não é por conta disso. É porque o tamanho da string é justamente 10. Então, a gente está pegando bem na metade. Por isso que deu o esquema de fazer isso daqui. Se você pegar agora e colocar o limite, você colocar menos 1 lá no final, olha o que acontece. O menos 1, ele está aqui, ó, é o J. Lembra que eu falei que ele é excluso? Ele não entra. Então, ele vai pegar somente o F, o G, o H e o I. O J não vai entrar. Então, vamos ver aqui, ó, executando esse cara, o J não entrou. Agora, você pode fazer também, por exemplo, do menos 3. Vamos ver o menos 3 onde está. Menos 1, menos 2, menos 3. Ele vai pegar o H, o I e o J. Então, aqui, executando, vai pegar lá o H, o I e o J. H, I e J é do menos 3 em diante. E agora, se eu quiser do menos 3 ao menos 1? Novamente, do menos 3 ao menos 1, o H é o menos 3, menos 2 é o I, o menos 1 é o J, e é excluso. Aí vai ficar o H e o I somente, então vai ficar somente um high. E aí ficou somente o high. E agora, se eu quiser pegar toda a string? Se eu quiser pegar toda a string, eu posso pegar alfa, abro o colchete, 2 pontos, fecho colchetes. Então, aqui, eu teria um valor antes dos 2 pontos e um valor depois. Quando eu não coloco nada na primeira parte, é do início. Quando eu não coloco nada na segunda parte, é do fim. Então, quando eu faço essa referência colchete, 2 pontos, colchete, ele vai trazer tudo para mim. Que é exatamente se eu imprimisse ela, mesma coisa, né? Então, mesma ideia, ele vai trazer. Mostrando, por exemplo, se eu quiser imprimir até a metade dele, até o índice 5, a gente pode pegar aqui e fazer essa experimentação. Então, eu posso deixar a primeira parte vazia, ou seja, do início, eu não preciso colocar 0, e eu quero que vá até o índice 5 excluso. Então, ele não entra. Se isso daqui for verdade, ele vai trazer a metade para mim. A, B, C, D e E. Tá, e se eu colocar menos 5, funciona? Então, se eu pegar exatamente isso daqui e colocar aqui um menos 5, por conta do tamanho 10, ele vai dar exatamente no mesmo ponto, não é? Perfeito. Ele pode pegar, então, tanto do início, não colocando nada, na primeira parte, ou depois dos 2 pontos, não colocando nada. Eu vejo muita referência disso daqui, desta forma, quando quer copiar, fazer uma cópia da sua lista, né? Porque se você faz desta forma, uma variável igual a alfa,
aí a gente tem que lembrar de orientação a objeto, a gente tem múltiplas referências para a mesma instância. Então, alfa é uma referência para o valor. A nova variável, se eu estiver atribuindo alfa para ele, é uma referência para a referência. Então, ele está apontando lá para o mesmo local. As duas estão apontando para o mesmo local. Seria como se a gente tivesse, por exemplo, dois controles remotos que controlassem a mesma TV. Então, a gente tem duas formas de acessar a mesma coisa, a mesma TV. E aí, para que não aconteça isso, a gente tem que fazer cópia, né? Porque é um dos pilares da orientação a objeto. Quando a gente atribui um objeto para outro, a gente, na verdade, está criando mais uma referência para a instância, né? Então, para que não aconteça isso daí, a gente tem que fazer uma cópia. Existem várias formas. Por exemplo, copiar elemento a elemento jogando no outro array. Essa daqui também é uma referência legal, porque ele devolve uma parte, uma cópia da sua lista ou da sua string, também funciona bem. Essa aqui eu já vi muita gente utilizar para fazer cópia, porque se você joga simplesmente desse jeito, ele cria uma segunda referência, modificou esse, modificou o outro, modificou esse. Com esse daqui, ele te devolve uma cópia, uma parte do que você precisa. Então, essa outra referência que você vai ter é uma nova referência, é uma outra instância que você vai estar manipulando da sua string, não é a mesma, é uma cópia. Ou se não, tem o ponto copy, para a gente poder fazer uma cópia. Possibilidades variadas aí, e aí a vivência, experimentação, a gente vai descobrindo conforme a gente vai escorregando nesses detalhes daí da orientação a objeto. Vamos ver agora como que a gente pode fazer entrada de dados. Para fazer entrada de dados, a gente vai utilizar a função input. A função input, ela vai fazer com que a gente possa ter aí a conversa do usuário com o nosso programa, né? Seria o equivalente ao nosso scanner no Java. Eu acho que esse input daqui está mais para como é o JOption, o JOption Pane lá para fazer entrada de dados no Java. É mais parecido. Vamos ver ele funcionando. Como que ele funciona, né? Ele é legal porque já vem com uma integração com a mensagem que você quer, né? Então, eu tenho aqui uma variável número que eu estou criando e eu estou atribuindo a ela o resultado da entrada deste valor. Então, input, e ele tem uma mensagem que eu posso colocar. Então, eu coloquei, entre aspas, uma mensagem dentro dos parênteses do input, e ele vai aparecer entre com o número, e aí ele vai ter uma caixinha, e essa caixinha eu vou digitar um número, vou dar um enter, e aí ele vai atribuir esse valor para número. E agora o que eu estou fazendo? Eu estou imprimindo este número. E olha só que bonitinho, rodou, ele vai ter lá, entre com um número. E aí ele está aguardando agora a digitação do valor. Muito parecido com o do help, né, que a gente viu. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 42. Dou enter, ele finaliza e ele mostra esse 42 através desse print daqui. Esse daqui é o print e esse daqui é o input, né? Então, dá para perceber aí a movimentação e o funcionamento. Eu posso fazer, por exemplo, algo assim, né? Pedir a entrada do nome e eu posso fazer uma apresentação mais bonitinha só para a gente lembrar lá o esquema da utilização do porcentagem para fazer o mascaramento, né? Estou colocando aqui no lugar um porcentagem S. Rodando aqui, ele vai pedir um nome, em homenagem a um querido professor amigo de nós todos, Joséverson. Do Enter, olá, o nome digitado foi Joséverson, e ele colocou lá o Joséverson. E aí, eu gostaria de mostrar uma coisa importante para vocês. Quando eu faço a entrada de dados, todo valor que entra e aí qual que é o problema? Não dá para a gente trabalhar com string, né? Para somar, multiplicar. A gente sabe que se somar, ele vai dar erro, porque string com número vai... Professor, cortou um pouquinho do que você falou, tá? Não sei se caiu. Eu vi uma piscada, mas eu não tinha
Acho que Assim, nessa piscada foi a que cortou, então. eu volto, não tem problema. Até que parte que foi que eu falei? Ah, senhor, agora eu não. Uma pergunta, a tela está atualizada mostrando um print type número? Tá sim, senhor, tá sim. Só para mim que não? Beleza, então. A minha não está atualizando mais. Faz parte também. Bora lá, né? Então vamos continuar. Aí o que acontece? Vou falar do print, né? Quando eu vou imprimir o tipo da minha variável número, a gente recebe como resultado uma string. Então, se você olhar aqui, a gente fez um input, digitar um número, mas na verdade não é um número. A gente digita um texto. Isso é a mesma coisa que acontece quando você usa lá o JOption Pane do Java. Ele vai te dar um texto, você vai ter que transformar esse texto em número. Se você deixar em texto, a gente não consegue manipular. Se você tentar somar um número, vai dar pau. Se você multiplicar, ele vai fazer réplicas do valor que você digitou, né? Então, ele vai replicar esse valor algumas vezes. Por exemplo, multiplicar esse 42 por 2, ele não vai dar 84. Ele vai dar 4.242, porque ele vai ficar 42, 42. E aí a gente tem um problema na utilização, né? Tanto é que se a gente quiser fazer soma é igual a número mais 5, olha só, a gente vai ter erro. E aí o erro é porque o número, ele não é inteiro, ele é uma string. E aí a gente tem esse problema daí. Solução, eu preciso converter esse número para int. E aí, se eu converter esse número para int, resolve? Resolve. Só que ainda assim, número vai continuar sendo uma string. E aí não tem o que faça. 42 mais 5, 47, beleza, mas o número, a variável, continua sendo uma variável do tipo string. Então, é muito importante visualizar isso. Olha lá, número ainda continua sendo uma variável do tipo string. Qual que é a melhor prática, a melhor forma da gente corrigir isso daí? É na hora do input. Na hora do input, quando você vai fazer a entrada de dados, você coloca o input todo dentro da função de conversão para o que você quer. Se você quer converter para inteiro, int, abre parênteses, você coloca o input lá dentro. Se você quer converter para ponto flutuante, é float, abre parênteses, o ponto flutuante. String você não precisa converter, porque string já é o resultado do input. Mas se você quiser, por exemplo, um boolean, bool, B-O-O-L, 2 Os, e aí, abre parênteses, você coloca o teu input lá dentro para digitar true ou false e ele vai fazer a conversão. Vamos ver agora como que funciona aqui. Quantidade recebe int de input de entre com a quantidade de peças. E aí depois eu tenho o valor unitário, é 1,72, o valor total é igual ao valor unitário vezes a quantidade, e eu estou imprimindo aqui o valor total. Vamos ver aqui a execução. Por exemplo, o valor, a quantidade das peças são 10 peças. Quando eu digitei 10, ele pegou e colocou aqui, para dentro de quantidade 10. E ele vai multiplicar 1,72 vezes 10. Vai ficar 17,20. Olha lá, 17,20 como resultado. Ele consegue fazer todas as contas numa boa. Um aspas, bem aspas aí, que a gente já vai conversar. Existem algumas boas práticas dentro da linguagem Java, que a gente vai conversar já já. E aí, uma das boas práticas é justamente você deixar claro e explícito o que você está fazendo. Então, nesse caso daqui, eu estou fazendo a leitura e convertendo para int, beleza, jogou numa variável. Mas vocês concordam que eu poderia pegar esse cara daqui e já multiplicar por 1,72 aqui, tudo dentro do print e fazer? Posso, mas como fica uma linha muito grande, muito complexa, o Java prefere o simples. Então, que você faça simples, mesmo que o simples seja escrever mais. Então, é uma das práticas do Python, você ter essa característica de escrever mais, ser mais detalhado e mais cuidadoso. Então, não é bobeira ou lerdeza minha, ou newbice, né? Eu não sou tão iniciante assim, que eu não sei que dá para fazer direto. Eu sei que dá para fazer. Mas
uma das boas práticas do Python é essa possibilidade que a gente tem de poder fazer esse esquema daqui nesse jeito. Então, tem umas características mais amigáveis aqui que eu curto, né? Agora, vamos ver um outro exemplo, né? Só para a gente ver com tipos diferentes. A gente pode fazer aqui nome, idade e altura. Aí informe seu nome, qual a sua idade, qual a sua altura, fazendo os inputs. Só que aí você faz as conversões. Uma idade estou pegando como valor inteiro e a altura pegando como valor float, né? Então tem essas duas possibilidades. Estou utilizando aqui o ponto format. Você está vendo que eu estou alterando, né? E variando entre porcentagem e o ponto float. Eu acho que minha tela desconectou. Eu desconectei? Saiu mesmo, senhor. Saiu Eu mesmo. sabia. Faz parte, né? Só um minutinho. Ih, não quer, não. Eu vou dar uma pausa e eu já volto. Vou parar a gravação aqui um minutinho só.